Boa noite. O meu nome é Rafael e iremos fazer um programa em Scilab para achar o ponto de operação na curva do diodo. Para isso, usaremos um método de cálculo numérico, que é o método da bisseção. Esse método ele irá achar uma raiz da função entre um intervalo A e B. Irei explicar o código. Não irei construir o código do zero porque iria demorar muito. Eu só vou comentar os comandos e mostrar o que cada um significa. Vamos lá. Após abrir o programa, ele mostrará o nosso console, como vocês podem ver aqui em cima. Para abrir o comando do bloco de notas para digitar o comando, será abrir em aplicativos, Cnotes, clicar em cima e ele irá abrir em outra janela, como vocês podem ver. Só que na outra janela já existia o meu código, então vocês podem ver aqui. Bem, eu sempre inicio digitando a palavra clear para limpar as variáveis existentes e declaradas. O comando clc para limpar o console. O console seria aquele outra janela aberta. Vamos declarar as variáveis para a nossa função. Aqui será o V, que é a tensão de entrada da fonte. O input ele significa armazenar o que será digitado lá no console. O R significa a resistência e ela vai ser armazenada na variável R. Aqui será a corrente de saturação. O VT é a tensão térmica e ela é dada por KT sobre Q. Esse aqui é uma constante, esse aqui é a temperatura dada em Kelvin e aqui é a carga. Beleza. Iremos declarar a função. Aqui function, ele significa que é declaração de uma função. Aqui é a função declarada e armazenada em F. E aqui é o fim da função. Agora o nosso código da bisseção iniciará aqui. Iremos declarar as variáveis para bisseção. Inicialmente declaramos uma variável A, onde A irá armazenar o limite inferior. O B ele será armazenado o limite superior. O TOL será a nossa precisão ou erro. Nmax ele será o número máximo nas nossas interações. Aí nesse caso iremos atribuir algumas condições para o método da bisseção. Caso o f de A, ou seja, o valor de A aplicado em F, anteriormente mostrado, e o f de B aplicado anteriormente for maior que zero, então esse intervalo não contém uma raiz, ou seja, ela ficará na parte negativa. A nossa raiz se encontra na parte negativa dessa multiplicação. Aí o pause ele irá pausar. Então, ou seja, se essa condição for respeitada, ele irá pausar.
irá escrever no console e irá pausar. Se não, se, ou seja, else if f de a for igual a zero, então teremos a raiz, e a raiz será a. Pausa o sistema. Se não, se f de b igual a zero, ou seja, esse igual ele dá a ideia de comparação. É uma forma de comparar. Caso existisse apenas um igual, seria de armazenamento. Disp é a mesma função que existe em C, que é o printf, ou seja, para escrever. Poderíamos estar substituindo esse disp por um print. Não há necessidade de botar o comando scanf em C, igual a C, porque o Scilab ele já interpreta como uma igualdade e é o armazenamento da variável diretamente. Fora essas duas condições já dadas, teremos a última, que é o else. Quando i for igual, se não, o else quer dizer não, se não, i igual a zero. O erro será dado em absoluto, porque não pode existir casos que o erro seja negativo. Então ele vai ser absoluto, ou seja, em módulo. Entra uma condição while. Enquanto o erro for maior que a tolerância e a ideia de soma, ou seja, tem que obedecer tanto a situação quanto essa ao mesmo tempo, e for menor que nmax, escreva i igual a i mais 1, ou seja, uma incrementação. Substituindo, poderíamos substituir por um for e 2 pontos nmax. Esse 2 pontos ele está dizendo o quê? Que o i irá incrementar até nmax. Mas para não dificultar muito, iremos aplicar o i igual a i mais 1. O c, que é uma nova variável, como vocês podem ver, não houve necessidade de ter declarado anteriormente. Ele irá armazenar. Podemos ver que só temos um igual, ele irá armazenar a mais b dividido por 2, ou seja, ele irá fazer uma média dos valores de a e b. O erro será declarado novamente no while, para que possa comparar com esse fato aqui, e também será absoluto. Se o f de c, ou seja, o c aplicado em f for igual a zero, ou seja, ele for uma comparação e for igual a zero, então disp raiz, vírgula c. Ou seja, escreva o valor de c, pausa o sistema. Se não, se f de c vezes f de b for menor que zero, então a igual a c, ou seja, a gente inverte essa situação. E ele armazena o valor de a em c, ou c em a, tanto faz, já que são igualdade. Se não, b igual a c. Ou seja, como podemos ver, temos essa primeira condição e essa daqui. Se essa multiplicação ela for maior que zero, então já não executa mais o código. Caso isso aqui não seja verdade, então ele irá começar a fazer um while, ou seja, uma comparação dos valores a seguir. Como podemos ver, essa condição aqui está dentro do while. Aí, caso isso aqui obedeça, ele fará isso. Se não, ele irá obedecer isso. Declaramos o fim do if, como você pode ver na parte de rosa. O outro o outro é o while, finalizando o while. E aqui finaliza essa condição todinha, que é o do if lá. Aí temos a condição também que quando o i for maior ou igual a nmax, ou seja, quando o valor de i já começar maior que o valor das interações, ele não irá convergir, maior ou igual, né? Aí ele, caso não, então ele mostrará o valor de c, n. Vejamos um exemplo dado numa questão tirada da internet, no site da UFRG. Aqui ele explica mais ou menos o método de abscissão, um código similar ao da gente em Scilab, porém não similar ao que o professor queria. E temos uma questão voltada para a elétrica ou eletrônica.
Vejamos a questão. O desenho abaixo mostra um circuito não linear envolvendo uma função, uma fonte de tensão, um diodo retificador e um resistor. Sabendo que a relação entre a corrente ID e a tensão VD no diodo é dada pela seguinte expressão: ID igual a IR, nesse caso a gente chamou IS, que é a corrente de saturação, exponencial de VD sobre VT menos 1. E embaixo ele também dá a dica que V igual a RD, ou seja, a resistência, a corrente no diodo mais a tensão no diodo. Aí você aplica essa equação aqui dentro, no ID, como a gente mostrou lá na nossa função. E aqui ele mostra algumas constantes, onde R, ou nosso IS, é a corrente de condução reversa. VT, a tensão térmica dada por KT sobre Q. Esse valor aqui será aproximadamente 0.026. A constante Boltzmann, a temperatura de operação, e Q, a carga do elétron. Aqui o IR é de 1 picoampere. A temperatura 300 Kelvin. Então escreva o problema como uma equação na incógnita VD. E usando o método de abstração, resolve o problema com 3 algoritmos significativos para os seguintes casos. Então vamos para o primeiro caso. Quando a tensão de entrada for 30 volts e R for 1 kΩ. Não devemos esquecer dessa variável. Agora iremos executar o código. Para isso iremos clicar nesse botão. Ele já irá jogar diretamente no console, na qual iremos entrar com o valor da tensão, que naquela questão foi de 30 volts, a resistência de 1000. Alguns casos o nosso programa ele irá pedir mais de uma vez, você repete o valor. A corrente, que nesse caso foi de 10 elevado a menos 12 amperes. A nossa tensão térmica, como já comentado anteriormente, foi de 0.026, calculado por essa equação de KT sobre Q. O limite inferior, a questão não deu, mas podemos adotar de 0. E o limite superior de 0.9. A precisão, ele pede de até 3 algarismos significativos, ou seja, de 10 elevado a menos 3. O número máximo de iterações, ele também não forneceu, mas podemos adotar de 100. Nesse caso, o nosso valor da raiz é de 0,2668876. Vendo a resposta dada pela questão, aproximadamente igual. Então, é basicamente isso. Essa pequena diferença que deu foi em virtude dos valores serem aproximados. Posteriormente eu estarei mostrando um código em C. Até a próxima aula.